Abramos a palavra de Deus em Marcos, capítulo 8, e nós faremos a leitura do verso 27 até o verso 33. Marcos, capítulo 8, do verso 27 ao verso 33, dando continuidade à exposição no Evangelho de Marcos que temos feito aqui ao longo dos domingos. Marcos 8, de 27 a 33, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos expõe. Ela mostra quem somos, ó Senhor. E diante disto, carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Carecemos, ó Deus, da Tua proteção, e nós Te louvamos porque temos esta graça sobre nós. Esta palavra também expõe quem é Cristo, quem Ele é de fato. E por isso, ó Deus, ajuda-nos a termos a percepção clara, verdadeira, fiel de quem é Jesus. Porque isto vai, sem dúvida nenhuma, refletir no nosso comportamento, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Abre, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração para entendermos a Tua palavra. É o que nós Te pedimos, em nome deste Cristo, e que pedimos para que fale ao nosso coração nesta noite. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, até o último verso que nós vimos semana passada, poderíamos considerar como a primeira grande parte deste Evangelho. O que eu quero dizer é que do capítulo 1 até o capítulo 8, verso 26, nós temos aquilo que os comentaristas chamam de a primeira grande parte do Evangelho, ou seja, temos nesta primeira parte a apresentação de Jesus, lá no início, a subida de Jesus para o norte, o ministério em Cafarnaum e em derredor, e também o ministério de Jesus entre os gentios. Então, Marcos ele está expondo aqui esse primeiro momento da vida de Jesus. Quando nós chegamos a este ponto, percebemos que esta grande primeira parte do Evangelho, ela vai ser concluída com as 2 multiplicações dos pães. A primeira multiplicação do pão, que encerra com a cura de um surdo e gago, e depois a segunda multiplicação dos pães, que se encerra com a cura de um cego. E aí nós temos então, claramente, aquilo que o Evangelho quer nos mostrar, o fato de que éramos surdos, mas o Senhor nos curou espiritualmente, éramos cegos e o Senhor nos curou. Então nós vemos e ouvimos, ou pelo menos deveríamos ver e ouvir claramente sobre Cristo. É por isso que nessa segunda parte, que começa aqui no capítulo 8, verso 27, nós temos aqui agora a descida de Jesus. As Escrituras dizem que daqui ele vai para Cesareia, ali em derredor ali de Filipos, ou significa dizer que Jesus ele vai para a parte mais ao norte,
onde estavam ainda os gentios. E quando o Senhor então alcança essa cidade, que é a mais setentrional, é a mais ao norte que o Senhor vai, ele começa agora a descer até Jerusalém, e nós sabemos que essa descida até Jerusalém é aquilo que nós conhecemos como o caminho da cruz. Cristo agora, ele passa a caminhar junto com os seus discípulos, e o alvo, o porto final, o fim da viagem é a cruz do Calvário. E é por isso que nessa mudança, nós temos então esse trecho, que vai de Marcos capítulo 8, do verso 27, e ele não vai até o verso 33, mas ele vai até o capítulo 9, verso 1. Mas por uma questão de tempo e de razoabilidade, nós vamos expor apenas do 27 ao 33, e no próximo domingo, se for da vontade de Deus, concluímos essa transição da primeira parte para a segunda parte, onde se inicia o caminho da cruz, do verso 34 até o capítulo 9, verso 1. E vejam, vamos relembrar novamente, o Senhor multiplicou os pães, e o Senhor ali então mostrou que Ele é quem retira a surdez, Ele é que desata a língua, e Ele é que faz com que vejamos. Logo em seguida, nós temos do verso 27 até o capítulo 9, verso 1, uma pergunta a ser respondida. Diante do conhecimento do fato de que Jesus é aquele que tira as escamas dos olhos, tira o entulho do ouvido, tira o peso da língua, a pergunta que se faz aqui é: quem é Jesus para você? E essa pergunta, irmãos, ela é fundamental, porque a maneira como nós vemos, a maneira como nós ouvimos, a maneira como nós definimos a Cristo com a nossa língua, isto vai definir, vai demonstrar o nível do meu engajamento, da minha comunhão, da minha vida com Cristo. E isto é fundamental. Nós encontramos aqui no texto de Marcos, como eu disse, que começa a demonstrar esse caminho para a cruz. Eles vão para Cesareia de Filipe, como eu disse, o extremo norte, e dali então Jesus inicia sua viagem para Jerusalém. Então, há uma pergunta que se faz. Poderíamos imaginar Cristo então indo para Cesareia, e ele junto com os discípulos, longe da multidão, longe daqueles que cercavam a Cristo, como diz o verso 27, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho, ou seja, caminhando, perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E é interessante, irmãos, porque aí nós vamos ter 3 respostas sobre quem é Jesus. Nós vamos ver, em primeiro lugar, a definição de quem é Jesus pela multidão que andava com Cristo, que percebia a sua pregação, que até contemplava os milagres que ele fazia. Então nós vamos ver a definição desse povo, o que eles pensam acerca do Redentor. Nós vamos ver a definição dos discípulos, daqueles que estão bem mais próximos de Jesus, a maneira como eles interpretam, e nós vamos ver também o próprio Cristo definindo o seu ministério, definindo o seu trabalho, definindo aquilo que ele deveria fazer. E aí nisto precisamos olhar para o nosso próprio coração e perguntar: a forma como eu vejo Cristo está próximo da multidão, dos discípulos ou do próprio Cristo? E aí então, irmãos, nós temos a primeira resposta que está no verso 28. As Escrituras nos dizem, Jesus pergunta: que dizem os homens, a multidão, o povão, que sou eu? E verso 28 diz: responderam João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas.
É interessante que quando nós olhamos para os outros evangelhos, sobretudo Mateus, traz um detalhe a mais. Os discípulos, na verdade, disseram assim: muitos dizem que tu és o João Batista ressurreto, que ressuscitou, ou Elias que ressuscitou, ou um dos profetas que ressuscitou. Tu és, na verdade, um destes profetas. É interessante, irmãos, que essa definição do povo, daqueles que andavam em redor de Cristo, daqueles que ouviam, viam e até usufruíam do prazer de ver os milagres e a pregação do Senhor. É interessante que a definição que eles dão, há um acerto aí, não está de todo errado. Por quê? Porque de fato, Cristo, ele exerceu aqui 3 ministérios. O ministério sacerdotal, o ministério real e o ministério profético. Então Jesus, ele no seu ministério aqui, ele foi sacerdote, ele foi rei e ele foi profeta. Portanto, grosso modo, a definição que as pessoas dão a Jesus, aqueles que estão ali, a multidão que está seguindo a Cristo, eles não erram de todo, mas há uma certa lógica. De fato, Jesus é profeta, mas há um problema. É que na definição do povo, eles não dizem Jesus é profeta. O que eles dizem é, não, é um dos profetas que ressuscitou. E aí nós vamos perceber que na definição, que a princípio é correta, mas ela se torna uma heresia, ela se torna uma afronta a Cristo. Porque o que eles vão dizer Jesus, na verdade, é um grande profeta, portanto, ele está nivelado, ele está no mesmo nível, ele está no mesmo patamar dos grandes profetas, como Elias, como Jeremias, como João Batista, como Oséias. Então, ele é de fato um grande profeta, ele merece o nosso respeito, temos que ouvi-lo, temos que considerar as suas palavras, mas é necessário que se diga que ele não passa disso. Ele é apenas um profeta, ele é apenas um grande homem. E irmãos, nós percebemos claramente que essa definição, embora a princípio nos pareça correta, ela traz um grave problema. E o grande problema dessa definição vem do fato de que, primeiro, a origem dessa resposta é carnal. Ela parte da percepção humana. Essa população, esse povão, eles não conheciam as profecias acerca de Cristo. Eles não conheciam o que o Velho Testamento fala acerca do Redentor. Eles não conheciam ao Senhor por revelação do Pai, mas eles definiam a Cristo a partir da sua perspectiva, a partir da sua mente, a partir do que eles achavam, a partir do que era razoável para eles. E vejam que, em certo sentido, há aqui, de certa maneira, uma tentativa de honrar a Cristo, porque vai igualá-lo aos grandes profetas do passado. Mas, na verdade, eles estão blasfemando contra o Senhor. Por quê? Porque como essa definição, ela vem da percepção humana, do coração humano, eles estão, obviamente, suprimindo a natureza divina com a natureza humana. Jesus é um homem especial, maravilhoso, poderoso, que deve ser ouvido, que deve ser seguido, que deve ser visto como rei, que deve ser visto como o principal dentre todos os homens, mas ele é um homem. Irmãos, como isto tem sido um grande erro do nosso coração. O coração humano, ele erra exatamente nessa perspectiva, porque nós, como seres humanos, não conseguimos, irmãos, nós de nós mesmos não conseguimos lidar com o grande mistério do universo,
que é o fato de que o nosso Redentor, ele possui duas naturezas. Ele possui uma natureza humana, 100% humana, o que excetua é apenas o fato de que ele não tem pecado, mas ele é um homem 100% homem, mas ele também é Deus, 100% Deus, o Todo-Poderoso, aquele por meio de quem todas as coisas do universo foram criadas. Só para que os irmãos entendam e para que dê uma, como diz os jovens hoje, uma bugada no seu cérebro, para que você fique aí atônito, saiba disto. Quando Jesus estava aqui na terra, nesse momento aqui, como homem, ele estava andando para aquelas vilas próximas de Cesareia de Filipe, ele estava caminhando, ele estava suando, ele estava gastando energia, ele sentia fome, ele sentia sede, e as pessoas podiam vê-lo, tocá-lo sem nenhum problema, ouvi-lo. Era um homem, sangrava se você ali fizesse algum arranhão, alguma coisa, mas ao mesmo tempo, aquele que era homem caminhando com os discípulos como Deus, naquele momento, ele sustentava o universo. Não parece uma coisa de louco? E esse é o problema. A definição da multidão que seguia Jesus não está de todo errada, mas ela é blasfema. Ela desonra. Ela afronta o Senhor. E isso nos ensina que nós não podemos de forma nenhuma definir o Senhor a partir do meu coração. E aí é claro que você vai ouvir as maiores aberrações com relação a isto. Tem gente que diz que Jesus era revolucionário, tem gente que Jesus diz que ele era um tipo de socialista, tem gente que Jesus era apenas pelos pobres, ele vai dizer uma definições satânicas, diabólicas, que vêm apenas confundir. Jesus nunca foi revolucionário, Jesus nunca foi pelos pobres, Jesus foi pelo pecador, a quem ele veio salvar, rico ou pobre. Jesus não foi revolucionário, ele veio como Senhor, para trazer redenção àqueles que foram eleitos por Deus. Jesus não era apenas um grande homem, mas ele era também o Deus Todo-Poderoso. E tudo que nós fazemos com relação a Cristo, tudo que nós fazemos, estamos fazendo também com o Deus Todo-Poderoso. É nesse contexto que nós vamos ver agora a resposta dos discípulos. E é claro que apenas um responde, que é Pedro, mas ele está aqui representando seus pares. E então no verso 29, então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Sim, porque essa definição, esqueçam. Essa definição é de alguém que não me conhece. Essa definição é daquele que me segue de longe. Essa definição é aquele que me segue à distância. Eles não me conhecem. Mas vocês, que andam comigo, estão o tempo todo comigo, o que vocês dizem a meu respeito? E o verso 29 diz, então Pedro se levanta, representando seus pares, representando os discípulos. Segundo a narrativa de Marcos diz assim, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Irmãos, é interessante porque Marcos aqui, ele é muito econômico nas suas palavras, e isso é bom porque o evangelho possui um certo dinamismo, ele tem um objetivo. Mas quando nós comparamos a narrativa de Marcos com a narrativa de Mateus, por exemplo, nós vamos perceber claramente que ali, naquele momento, Pedro, ele não é inspirado pela sua própria carne, ele não fala a partir das suas pressuposições, ele não fala a partir do seu coração, ele não fala a partir da vontade de fazer de Cristo segundo o que ele deseja. Mas lá em Mateus, o Senhor Jesus, quando ouve essa expressão, de imediato Jesus diz assim, bem-aventurados és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E o contraste aqui, irmãos, das duas definições, é o fato de que uma, ela parte do coração humano, ela
parte de um coração pecador, que até tenta olhar para Jesus, tenta adorá-lo, tenta honrá-lo, mas parte de um coração que é cheio de pecado, e nós não podemos definir a Cristo, olhar para Ele e falar dele acerca do nosso próprio coração. Foi necessário, portanto, que Pedro tivesse naquele momento a revelação do Pai para reconhecer que ali estava o Cristo Todo-Poderoso. Por isso, irmãos, nós compreendemos a revelação sobre Cristo a partir daquilo que Deus nos revela. Quando Jesus fala isso a Pedro, pode ser que naquele exato momento o Espírito Santo tenha iluminado a sua mente, e ele tem então dado a resposta. Isso poderia estar, obviamente, somado ao fato de tudo aquilo que ele ouviu acerca de Jesus, do próprio Cristo, e isto pode estar somado ao fato de que ele era um homem que conhecia o Velho Testamento. O mais importante aqui, irmãos, é nós entendermos que Pedro, ele só obteve esta revelação porque viera como revelação do Pai. E quando nós olhamos para nós hoje e perguntamos como é que Deus Pai nos revela acerca de Cristo, e a resposta está nas Sagradas Escrituras. Somente as Sagradas Escrituras possuem a revelação real de quem é Jesus. Porque ela não vai definir a Cristo conforme os nossos prazeres, as nossas tendências, as nossas ideologias, sejam elas sociais, políticas, culturais. Não, ela há de nos revelar quem de fato é o Senhor. E Pedro responde dizendo: Tu és o Cristo. Tu és o Deus encarnado. No momento em que ele utiliza a expressão Cristo, e vejam que Marcos, ele é muito econômico também na utilização do termo Cristo. Ele usa poucas vezes, porque é um termo muito forte para eles, no sentido de que Cristo significa dizer o ungido, significa dizer que tu és homem, mas tu és Deus entre nós, tu és o Senhor entre nós. E é por isso que Cristo então nos revela que Pedro obtivera essa percepção pela revelação do Senhor, que hoje se nos revela através das Escrituras. É por isso, irmãos, que quando nós queremos um evangelho muito confortável, um evangelho mais tranquilo, um evangelho mais água com açúcar, nós fugimos daquilo que as Escrituras nos revelam. Porque gostamos muito de um Cristo pacifista, gostamos de um Cristo muito bonzinho, quando na verdade o Cristo Todo-Poderoso, ele é cheio de misericórdia, mas ele também é cheio de ira. Esse Cristo for aquele que, vendo a mulher ajoelhada e não recebendo pedradas daqueles que a acusavam, ele diz: ninguém te acusou, nem eu te condeno também, vai e não peques mais. O mesmo Cristo que tem o seu coração amolecido, quando aquela mulher, como nós já vimos várias vezes, diz: sim, Senhor, os pães estão sobre a mesa, mas há muito pão, o pão cai pelas beiradas e os cachorrinhos podem comer. É o mesmo Cristo que enche o seu coração de misericórdia, quando percebe seus súditos ali quebrantados, chorando, buscando ao Senhor, buscando por força, buscando por graça. Mas é o mesmo Cristo que olhou para as autoridades religiosas da época e os chamou de cobra, os chamou de sepulcro caiado, os chamou de mortos, os chamou de escória, os chamou de lixo. É o mesmo Cristo que, ao chegar em Jerusalém, vendo o templo tendo se tornado ali como um grande comércio, ele toma a mão de um azorrague, toma a mão de um bastão e sai com muita violência. Não era pouca não, irmãos. Jesus não chegou na banca para dizer: olha, tire sua banca daqui porque você está errado. Mas as Escrituras dizem pela narrativa que ele chutava as pessoas.
e as bancas. Ele destruiu aquele comércio aos chutes, porque o zelo da casa do Senhor queimava no seu coração. Somente as Escrituras nos revelam quem é Cristo, aquele cuja mão está sobre o contrito, derramando sobre ele graça e misericórdia, mas aquele que resiste ao soberbo e o destrói com o hálito da sua boca. Se você quer entender quem é Cristo e o que significa ser Cristo, leia sobre o grande julgamento. Veja o que Cristo vai fazer, porque no grande julgamento, Jesus não vai dizer, não, eu sei que nem todos aqui estiveram debaixo da minha graça, da minha redenção, mas enfim, todos vão ser salvos, eu sou bonzinho, eu sou pacifista, eu sou representante da ONU aqui no céu, então é paz, é tranquilidade, é aldeia global, é todo mundo junto. Isso não vai acontecer, irmãos. Cristo vai olhar para aqueles que se submeteram aos seus pés e que com o coração contrito clamaram por misericórdia e vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Mas Ele vai olhar para aqueles que mesmo caminhando com Ele, o afrontaram e Ele vai dizer, ide para o fogo eterno, malditos. Irmãos, Pedro, ele só revela o fato de que Jesus era e é o Cristo, porque o Pai lhe revelara. Não sabemos como, por uma ação imediata do Espírito Santo, ou pelas palavras ouvidas do próprio Cristo, ou pelas Escrituras que Pedro conhecia e os demais apóstolos também, mas o que nós vamos perceber é que a definição real de Cristo vem somente por meio da revelação do Senhor. Você quer conhecer a Cristo? Conhecer a fundo? Então vá às Escrituras. Elas, o próprio Cristo diz, elas revelam quem eu sou. Para que não caiamos no erro da multidão que o seguia, às vezes usando de blasfêmia, mesmo tão bem intencionado no seu coração. E irmãos, é importante pensar que a forma como eu vejo a Cristo, isto vai definir a qualidade de vida que eu tenho com Ele. Mas meus irmãos, nós temos aqui uma terceira definição, e essa terceira definição ela é dada pelo próprio Cristo. Vejam que no finalzinho, no verso 30, ele diz assim, advertiu Jesus de que ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Mais uma vez Jesus está dizendo, não revelem isso. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque ainda não era o momento. Não é o momento das pessoas como um todo descobrir. Eles vão descobrir isto. E a pergunta que poderíamos fazer é, como é que todos vão descobrir que tu és o Cristo, se nós não podemos falar? O que há de acontecer para que o Senhor seja revelado? E é aí então que Cristo, ele começa a definir a sua própria obra, o seu próprio trabalho, a partir do verso 31 até 32 na primeira parte. Vejam como Jesus fala, advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito, mantenham discrição, sigilo. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E aí Marcos, na primeira parte do verso 32, ele diz, e isto ele expunha claramente. Há 2 aspectos aqui nesta fala de Cristo. A primeira é que Cristo está explicando que não era o momento de revelar, porque a revelação viria com a manifestação da obra do Cordeiro. É como se mais ou menos Cristo dissesse assim, não falem isso agora.
E isso será revelado quando de fato o Cordeiro de Deus cumprir a sua missão, for morto e depois será levantado dos mortos pelo poder do Pai. Era isso que ele estava dizendo. Mas é interessante, irmãos, que no sentido em que vemos aqui, Pedro diz que ele é o Cristo. Mas Jesus, ele se autodenomina como Filho do Homem. Irmãos, isso aqui é fantástico do ponto de vista daquilo que Marcos quer nos mostrar. De fato, Pedro, ele tem a revelação exata de quem é o Senhor. Tu és o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele cheio de misericórdia, mas também aquele cheio de ira, aquele que é cheio de justiça, aquele que é cheio de graça, aquele que é completo na sua manifestação, perfeito, sem pecado, sem mácula. Mas Jesus diz, isto agora não deve ser divulgado. E aí ele se autodenomina, como está lá em Daniel capítulo 7, verso 13. Ele se autodenomina como Filho do Homem. E o que significa Filho do Homem? Lá em Daniel capítulo 7, verso 13, nos mostra que o Filho do Homem é aquele que se submete à vontade do Pai e que receberá por esta obediência, como homem que também é, toda a herança da terra. Essa expressão de Jesus, o Filho do Homem, está dizendo mais ou menos o seguinte: eu sei, eu sou o Cristo, eu sou aquele que há de julgar todas as nações, mas agora é necessário que esse Cristo se apresente como o Filho do Homem, como está lá em Daniel, capítulo 7, verso 13. Aquele que se manifesta também como o servo sofredor. Eu sou o servo sofredor lá de Isaías. Eu serei rejeitado, eu serei morto, e na morte eu serei levantado pelo poder do Senhor. E Cristo está dizendo, eu, como o Senhor de todos, tenho uma missão a cumprir, e essa missão é de sofrimento, essa missão é de humilhação, para que eu venha alcançar a glória. E por que Cristo passa por isso? Porque é necessário que o Deus Todo-Poderoso encarnado, como homem, sofra todas estas agruras. E vejam só como ele mesmo constrói isto. Verso 31, mais uma vez. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário. És o Cristo, és o Senhor, és aquele que está sobre todos. Mas era necessário. És aquele que, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és Emanuel entre nós. Tu és o Deus conosco. Mas era necessário. Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado. E aí então o Senhor utiliza os anciãos, os principais sacerdotes e pelos escribas. É interessante porque aqueles que deveriam acolher ao Senhor, aqueles que deveriam abraçar o Cristo, aqueles que deveriam reconhecer que Deus estava no meio deles, seriam aqueles que iriam rejeitá-lo, iriam bater com um porrete sobre a sua cabeça, iriam cuspir na sua face, iriam esbofeteá-lo, iriam humilhá-lo, iriam cobri-lo com ódio e cólera, a cólera pecaminosa. E por que isto? Tudo isto porque o Senhor veio para redimir os eleitos de Deus, por sua causa, meu irmão, e por minha causa. Jesus não foi um mártir, ele não foi um exemplo de vida, ele não foi um pacifista, ele não agiu como Mahatma Gandhi, ele não é nada disso. Jesus é o Todo-Poderoso, que se coloca voluntariamente para ser rejeitado, para ser morto, e para se levantar dos mortos pelo poder de Deus, por amor aos eleitos do Senhor. Por isso, o que Cristo está dizendo aqui, sim, eu sou o Cristo, o
Todo-Poderoso, aquele que há de dar a todos vocês que se submetem a mim um reino glorioso, um reino cheio de glória, uma eternidade na minha presença. Mas lembrem-se que para chegar lá há um caminho, o caminho da humilhação, o caminho da dor, o caminho do sofrimento. E sabe o que acontece, irmãos? Pedro, que há alguns segundos, iluminado pela ação do Espírito de Deus, havia reconhecido quem era Jesus, que era o Cristo, o mesmo. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por que é maravilhoso? Porque mostra a nossa natureza. Mostra quem somos, mostra o que é o coração humano, mostra como nós somos tendentes ao erro. O mesmo Pedro, que naquele momento poderia dizer: ó Senhor, que maravilha, porque vai sofrer, mas hás de ressuscitar. Não. O que as Escrituras nos dizem? Pedro, diante da revelação, a partir do verso 32, diz assim: e isto ele expunha claramente, se referindo a Cristo, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. O que Pedro disse para Jesus é muito claro. Ele diz assim: não é assim, Senhor. Tu és o Cristo, Tu és o Senhor. Não há por que passar por sofrimento, Tu não hás de sofrer. É interessante que quando nós olhamos para a narrativa de Mateus, Mateus nos dá uma palhinha, ele nos dá ali uma pequena porção do que Pedro disse a Cristo. E lá em Mateus diz que as palavras de Pedro para Jesus foram exatamente estas: tem compaixão de ti. Essa expressão, tem compaixão de ti, poderia também ser traduzido literalmente por Senhor, ser propício a ti, olha por ti, veja. Não se submeta a isso, não permita que isso aconteça. Ó Senhor, ser benevolente contigo mesmo. E aí lá em Mateus diz que Pedro continua: isso de modo algum te acontecerá. Quem agora está motivando Pedro com estas palavras? Não são as Escrituras, não é o poder de Deus, mas é o próprio Satanás. Pedro disse alguma coisa que, no geral, afrontou a Cristo? Não. Pelo contrário, Pedro demonstrou uma certa preocupação com o seu Senhor. Ele percebeu que o seu Senhor, ele não estava bem das suas faculdades mentais, que ele precisava de ajuda, que ele precisava ir para o eixo, ele estava fora. E o que Pedro diz é: tem compaixão de ti, ser propício a ti, isso de modo algum te acontecerá. E nós vamos perceber a maior arma de Satanás para destruir as obras do reino de Deus. Uma das maiores armas de Satanás para destruir a sua vida e a minha vida se chama autocomiseração. Irmãos, como isto é um veneno para nós. Quando nós começamos a olhar para nós mesmos e achar que estamos sendo vítimas, que não está legal, que deve mudar, a igreja precisa mudar, o estilo precisa mudar, e quando nós começamos a nos fazer de vítimas, e aí começamos então a afrontar as Escrituras. É claro, irmãos, é claro que há situações
em que nós devemos sim falar e clamar por mudança, é legítimo isso. Existem situações em que há legitimidade, mas quando nós fazemos isto por autocomiseração, irmãos, é arma de Satanás para destruir a obra do Senhor. Satanás já tentou fazer isso lá na tentação: eu te dou todo o reino desse mundo, se prostrado me adorares. Foi isso que ele disse. Satanás, ele vai para o nosso conforto. Satanás, ele vai para aquilo que nos faz bem como seres humanos. Satanás vai para aquilo que satisfaz os meus desejos pecaminosos. Satanás, ele vai para aquilo que faz com que o meu prazer carnal, ele se satisfaça. É nesse sentido. Ele estava falando por meio de Pedro, e eu quero só dizer uma coisa aqui para os irmãos: isto não significa dizer que Pedro era vítima, não. Pedro permitiu que o diabo falasse por ele, porque Pedro foi insensato. Pedro não pensou conforme as Escrituras, Pedro não pensou conforme as profecias, Pedro sequer se lembrou daquilo que Isaías falou do servo sofredor. Pedro não confiou nas palavras daquele que segundos antes chamara de Cristo. Ele não confiou nas palavras do Senhor. Que coisa triste isto! E como nós, irmãos, devemos olhar para esta situação e encher o nosso coração de temor e dizer: Pai, tem misericórdia de mim, ó Senhor. Eu não quero ter a visão de Cristo segundo a multidão, segundo a carne ou segundo o próprio diabo. Me ajuda, Senhor, para que eu tenha percepção de quem é Cristo, conforme a revelação do próprio Cristo. E é interessante porque as palavras de Jesus não foram de um pacifista, não foram de uma pessoa assim boazinha, não foram de alguém que tem um certo cuidado. Aí eu preciso falar para Pedro, mas eu quero falar alguma coisa que não venha afrontá-lo. Eu quero falar para Pedro, eu preciso agora pensar em alguma coisa para não humilhar esse querido no meio das pessoas. Não, irmãos, não. Porque tudo aquilo que vem contra as Escrituras, tudo aquilo que vem contra o Evangelho, tudo aquilo que vem contra Deus, deve ser tratado com bastante firmeza. Contra o pecado precisamos ser firmes. As Escrituras dizem que a nossa carne, ela precisa ser crucificada, ela precisa ser humilhada para a glória do Senhor. Tudo aquilo que afronta o reino de Deus, nós precisamos agir para corrigir imediatamente. É interessante que nesse pleito, nessas eleições, uma pessoa, eu também sou muito provocativo, os irmãos me conhecem lá no Facebook, mas uma pessoa colocou assim: olha, eu vejo eu vejo muita coisa anti-Deus, eu vejo muita afronta, eu vejo muito ataque, é preciso que tenhamos o fruto do Espírito. Eu li aquilo e falei assim: não acredito no que eu estou vendo aqui. Eu preciso ter fruto do Espírito com quem? Com Marina, com Boulos, com Lula? É isso que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que eu tenho que usar o fruto do Espírito com aquilo que se levanta como um discurso que está destruindo o Evangelho no meu país? É isso que você está dizendo? E aí, claro, eu não respondi por mim mesmo, mas eu coloquei, eu gostaria que o irmão lesse aqui o Salmo 139. Quando diz: ah, Senhor, quem dera desses cabo do perverso, porque se levantam contra ti. Não odeio eu, Senhor, os que te odeiam. Coloquei lá. Porque, irmãos, é óbvio que nós devemos ser graciosos, misericordiosos, benevolentes, não vingativos, com aquelas pessoas que nos afrontam. Se uma pessoa diz assim: Alfredo, tu és um tolo, tu és um burro, você é escória, você é lixo. Sabe qual é a atitude que eu devo ter? De misericórdia.
Tá bom, amigo, se você pensa isso de mim, vou fazer o quê? Não vamos brigar por isso, e não devemos mesmo. Mas quando alguém afronta o Evangelho de Cristo, aí a conversa é outra. Porque não sou eu, é o Evangelho, é o meu Senhor. Quanto a mim, pode me chamar do que você quiser, pode me difamar, pode me destruir, pode destruir minha reputação. Claro, existem níveis, que eu vou utilizar também os meios legais que Deus me instituiu. Mas enfim, quanto a mim, quanto à minha pessoa, não tem problema. Pode me chamar de feio, porque isso é uma mentira, mas pode me chamar de feio. Você pode me chamar de, sei lá, de burro. Bom, talvez isso seja um pouco verdadeiro, mas nem tanto. Você pode me chamar de lixo. Você pode imaginar, agora, não me venha falar contra Cristo e o Evangelho. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. As Escrituras dizem, no verso 33, Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, olha o que Jesus fez. Jesus não pegou Pedro pelo braço, vem mais para cá para longe, e falou. Não, as Escrituras dizem que Jesus deve ter ficado numa posição importante como mestre. Os discípulos, o mestre levantou, o mestre está ali, ele vai falar alguma coisa. E quando todos fitavam ao Senhor, vejam, verso 33, Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás. A expressão aqui é para trás de mim. O sentido é claro, eu sou o Senhor, tu estás atrás de mim. Eu sou aquele que está na vanguarda, porque eu sou o Senhor. E vejam que ele diz, arreda, Satanás, a expressão é clara, para trás de mim. Agora quem está falando é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor escorraça o inimigo, e ele diz, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo, Satanás, a tua percepção está voltado apenas para as questões do homem, do pecado, dos desejos, daquilo que é ignóbil no coração do homem. Satanás, tu não entendes nada daquilo que pertence ao Senhor. E é interessante, irmãos, porque quanto menos percepção temos do reino de Deus, mais teremos pelas atitudes humanas e mais nos pareceremos não com Cristo, mas com Satanás. É por isso que nós precisamos nos colocar aos pés do Senhor. Não há, irmãos, não há espaço para orgulho pessoal. Não há espaço para soberba. Não há espaço para autocomiseração. Não há espaço para vitimização. Há espaço para nos colocarmos aos pés de Cristo, agarrarmos os pés do Senhor, encostarmos o nosso rosto nos pés de Cristo, dizer, ó Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero me parecer com a carne, com o pecado, com o mundo ou com o diabo, eu quero me parecer mais contigo. E veja que esta situação tão drástica, tão séria, veio apenas de uma pequena frase dele, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Afrontaste o Evangelho, afrontaste a Cristo. É por isso, irmãos, que o caminho do Evangelho é o caminho do sofrimento. Sabe por quê, meu amado?
minha amada. Sabe por quê, crianças que estão aí me ouvindo? Depois a gente vai ter aquela conversa. Porque quanto mais eu me pareço com Cristo, mais Ele é honrado. E eu me pareço com Cristo por meio da revelação do Pai. Mas quanto mais eu me pareço com os homens, com o pecado, com aquilo que pertence a eles, eu me pareço com o inimigo. E nesse sentido, nós temos que entender que o caminho do Evangelho é o caminho da cruz. Nós temos uma missão nessa terra. Sabe qual é? Leia comigo, acompanhe em silêncio. Versos 34 a capítulo 9, verso 1, que nós, se vivos estivermos, vamos expor no próximo domingo. Olha só o que Cristo diz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Que tipo de vida com Jesus nós queremos? A ofertada por Satanás ou aquela revelada por Cristo? Sabendo, irmãos, que este mesmo Cristo que coloca sobre nós esta situação de sofrimento, porque, irmãos, prestem minha atenção nisso, guardem isso no seu coração, não esqueçam nunca mais do que eu vou dizer agora. Quanto mais nos parecemos com Cristo, mais seremos perseguidos. Quanto mais nos parecemos com Satanás, mais vida boa teremos sobre essa terra. E nesse sentido, quais são as aplicações para a resposta da pergunta de Jesus? Porque toda essa exposição tratou sobre o quê? Quem é Jesus para você? As aplicações são bem claras. Primeiro, irmãos, somente pelas Escrituras, pela revelação do Pai, teremos uma visão correta de seu Filho, Cristo Jesus. Só pelas Escrituras, irmãos, só quando nós estudamos, quando nos interessamos para saber de fato quem é Jesus, para assim nos parecermos mais e mais com Ele. Eu não posso, irmãos, eu não posso de forma nenhuma me parecer com alguém que eu desconheço. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, sabe do que eu vou dizer agora. Quando nós olhamos os nossos filhos crescendo, e os nossos filhos são maravilhosos, porque eles também vão apontar os nossos pecados. Sabe como? Nos imitando. Às vezes vemos uma reação do nosso filho, ficamos irados, tratamos, está correto, mas aí depois você percebe, eita, mas eu faço isso também, é verdade. As pessoas, assim como os pecados, também as virtudes, seu filho vai imitar as suas virtudes, porque está ali colado a você. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer, irmãos, é que nós só podemos nos parecer com Cristo, se
conhecermos a Ele. E nós só podemos conhecer a Cristo não por uma revelação angelical, não por uma revelação humana, mas pelas Escrituras Sagradas. Estão aqui, desde Gênesis a Apocalipse, temos aqui a apresentação, a revelação, a descrição, a definição de Cristo. Somente pelas Escrituras. E nós precisamos ter uma visão correta do Senhor. Por isso, irmãos, precisamos lutar para não utilizarmos a percepção pecaminosa com relação a Cristo, da nossa própria mente. Os nossos símbolos de fé, eles possuem uma expressão que eu acho maravilhosa. Quando se refere ao culto, os nossos símbolos de fé dizem que nós não podemos cultuar ao Senhor segundo as imaginações humanas. As imaginações humanas, elas cabem bem para o teatro, para o cinema, para uma festa de aniversário, para uma social, para um futebol. Aí cabe sim, não, vamos fazer assim, assado, vamos nos divertir, ir para uma churrascaria. Nós fomos agora, dia 7, para o acampamento, nós oramos pela nação, depois tivemos uma churrascada, nós brincamos, eu passei várias horas lá numa rede lendo, terminei de ler um livro, mas fiquei super feliz, um livrinho lá de quase 600 páginas, né, aquele A Mente Esquerdista, terminei de ler, que maravilha, depois fui bater papo, é segundo a nossa imaginação mesmo. Mas os símbolos de fé dizem, mas quando nós estamos no culto, é segundo a vontade de Deus. É nesse sentido, irmãos, não podemos utilizar as nossas imaginações para com Cristo e o Evangelho, mas utilizar a revelação do Senhor. Também, meus amados, não podemos permitir que um grande veneno tome conta do nosso coração, que é a autocomiseração, o vitimismo, se fazer de vítima, se fazer de coitado. Não faça isso, irmão. Não cabe para nós isso. Cabe a nós reconhecer que quem somos e como Cristo tem sido misericordioso para comigo, para com a minha família, para com os meus filhos, para com o meu lar. Sabendo que neste mundo teremos aflições, mas coragem, Cristo venceu o mundo. Meus amados, nós também precisamos entender que o caminho de Cristo não é o caminho da porta larga e do caminho largo. Irmão, você já pensou que você é cidadão do céu e que esse mundo jaz no maligno? Isso é forte, irmãos. Isso é muito forte. Você é cidadão, você é cidadã do céu e este mundo jaz no maligno. É por isso que as Escrituras, lá em Filipenses 2, de 5 a 13, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia por isso. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E Pedro, o mesmo Pedro, agora tendo a percepção de quem é Cristo, de quem é o Evangelho, não mais influenciado por Satanás, mas pelo Deus Todo-Poderoso e pelo próprio Espírito de Cristo, na sua primeira carta, no capítulo 4, de 12 a 14, ele diz: amados,
Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Para os mimimis, para os vitimizados, para os que possuem autocomiseração, aí é uma coisa extraordinária. Para você não. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém por isso. Por isso, irmãos, eu encerro as minhas aplicações dizendo: não há nada mais sublime neste mundo do que conhecer e se parecer com Cristo. E eu encerro este sermão da mesma forma como iniciei. Responda no seu coração, olhando para a sua vida: quem é Jesus para você? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque diante desta revelação compreendemos, ó Pai, a tua graça, paciência, misericórdia e amor sobre nós. E isto só pode acontecer porque o teu Filho morreu em nosso lugar. Cristo morreu na cruz. E nós te louvamos por isto, ó Pai. E rogamos para que em cada um de nós haja o desejo de que sejamos influenciados unicamente pela tua palavra, meu Senhor. Queremos ser como Pedro na sua primeira atitude, na sua primeira resposta, que glorificou, que exaltou a Cristo, que contrastou com o discurso enganoso das multidões que seguiam ao Senhor. E ao mesmo tempo, Pai, livra-nos da atitude de Pedro na sua segunda intervenção. Livra-nos, ó Senhor. Sabemos que somos pecadores, sabemos que não somos melhores do que Pedro, somos iguais. Por isso, nessa noite nós oramos: derrama da tua misericórdia, derrama da tua graça, que saiamos daqui com o coração ardendo no desejo de conhecer mais e mais a Jesus e ao mesmo tempo se parecer com Ele. Ó Senhor, ajuda-nos para que nos pareçamos com Cristo, para que Ele seja glorificado e consequentemente o teu nome também seja exaltado. Pai, é difícil, como é difícil, porque o caminho é estreito, é doloroso. Quanto mais piedosos somos nessa terra, mais perseguidos seremos. Quanto mais nos parecermos com Cristo, mais perseguidos seremos. Mas, ó Deus, contamos com a tua graça, misericórdia e força. Sabemos que neste mundo passamos por aflições, meu Pai, mas devemos ser corajosos, porque Cristo venceu o mundo. Por isto, nós que temos a revelação, que saiamos daqui dizendo: eu quero ouvir a Cristo, ver a Cristo pelas Escrituras, falar dele e me parecer mais e mais. Que possamos, ó Senhor, usar a mesma expressão do apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora que a graça do Senhor Jesus, este que devemos conhecer e imitar, que o amor de Deus Pai, cheio de graça e de misericórdia, nos mantém neste caminho duro, neste caminho de sofrimento, neste caminho de perseguição, e que toda a obra do Espírito Santo venha nos revelar pelas Escrituras acerca
daquilo que fora revelado sobre Cristo e o Evangelho, exercendo todo o seu trabalho na nossa vida, nesta dura caminhada, mas que se torna vitoriosa em Cristo Jesus, até o dia em que Cristo nos tomará pela mão como sua noiva, como sua esposa, e quando iremos participar das bodas do Cordeiro e viver por toda a eternidade com Cristo, o Senhor, por toda a eternidade. Por isso toda a glória seja dada ao nome dele. E Maranata, vem Senhor Jesus, agora e para todo o sempre. Amém. Meus amados irmãos, o nosso